Bruna saiu para fora, respirando profundamente em busca de um alívio para o esmagador fardo de saber o destino dos outros. A agitação da pequena cidade desapareceu momentaneamente enquanto ela fechava os olhos. E nessa comunidade unida, ela era reverenciada como a mulher que poderia prever o futuro de alguém apenas traçando as linhas de suas mãos. Seu dom era uma bênção, uma chance de ser um farol para os dias que ainda estavam por vir. No entanto, para Bruna, sua habilidade frequentemente parecia mais um pesado fardo a puxando para baixo. Os momentos felizes eram fáceis, quando ela via amor, prosperidade ou sucesso iminente, ela transmitia a mensagem com um sorriso radiante. Os olhos do receptor dançavam de excitação, seus rostos brilhavam com uma mistura de incredulidade e alegria, mas nem todos os futuros eram pintados com cores brilhantes. Às vezes, as linhas na palma de uma pessoa contavam histórias de desespero, provações ou a sombra sombria da morte. Essas leituras cheias de escuridão e incerteza eram as mais difíceis. Como ela poderia destruir a esperança de alguém com uma notícia tão triste? O peso da responsabilidade tornava seu coração pesado. Desespero tanto a si mesma quanto a pessoa em busca de respostas. Bruna encontrou uma maneira de navegar por essas águas turvas. Sempre que ela se deparava com um futuro particularmente perturbador ou ameaçador, ela simplesmente dizia: "Não vejo nada." Essa frase se tornou seu escudo e uma barreira protetora entre as verdades cruéis do destino e os corações esperançosos dos habitantes da cidade. As reações eram variadas e intensas. Alguns ficavam agitados, suas vozes se elevavam em raiva, acusando Bruna de decepção e trapaça. Seus rostos coravam, sentindo-se traídos por alguém em quem confiavam. Em contraste, alguns pareciam entender a mensagem não dita por trás de suas palavras, com um suspiro pesado e um aceno. Essas pessoas reconheciam o peso de seu silêncio. Elas murmuravam quietamente, "Obrigado" e então, com uma expressão sombria, afastavam-se lentamente. Testemunhando seus ombros caídos e olhos tristes, uma tristeza avassaladora puxava o coração de Bruna. Tendo construído uma reputação na cidade, Bruna frequentemente era abordada por rostos familiares, ansiosos por um vislumbre de seus destinos. Ler para amigos e conhecidos era especialmente desafiador para ela. Ela temia que revelar certos futuros pudesse prejudicar o vínculo que compartilhavam, e uma revelação inesperada poderia levar à amargura ou à desconfiança. No entanto, apesar de suas reservas, alguns eram tão persistentes, acreditando que conhecer o futuro lhes daria algum semblante de controle. A Senhora Maria, com seu espírito ardente e curiosidade incansável, era um exemplo perfeito. Ela frequentemente encurralava Bruna durante encontros na cidade com seus olhos brilhando de excitação e expectativa. Bruna nunca conseguia recusá-la, não importava o quanto quisesse. Essa tenacidade Maria sempre vencia, deixando Bruna com a delicada tarefa de interpretar seu destino. "Bom dia, Bruna", a voz da Senhora Maria soou alegremente. Bruna virou-se, seu rosto se iluminava com um sorriso caloroso. "Ah, Senhora Maria, sempre um prazer, como você tem passado?" A Senhora Maria, apesar de sua idade avançada, era um furacão de energia e entusiasmo. A jornada de sua vida a levou por uma infinidade de papéis, desde humildes começos como zelador até a nobre tarefa de ensinar crianças com necessidades especiais. Essas experiências diversas e desafiadoras a tornaram única na comunidade. Mesmo tendo se aposentado 5 anos atrás, sua paixão pelo serviço não diminuíra. Em todos os lugares que você olhasse, lá estava a Senhora Maria, com seu entusiasmo contagiante. Ela podia ser vista lendo para crianças no orfanato local ou organizando eventos na casa dos idosos, garantindo que todos se sentissem amados e incluídos. Sua dedicação lhe rendeu imenso respeito, e na comunidade unida ela era uma figura adorada. "Bruna", começou a Senhora Maria, com a voz provocativa. "Quando você vai abrir o jogo e ler a minha mão?" Bruna riu levemente. "Senhora Maria, com sua vida vibrante, o que mais você gostaria de saber? Você tem filhos maravilhosos, um marido amoroso que valoriza cada momento ao seu lado.
O que mais poderia querer? A senhora Maria ergueu uma sobrancelha brincalhona. Tenho 3 grandes celebrações a caminho, e se eu não chegar a elas? Ah, vamos lá agora, Bruna respondeu. Sua voz soava leve com diversão. Tenho certeza de que há muitas outras celebrações reservadas para você. Os olhos da senhora Maria cintilaram. A vida está cheia de surpresas, não é? Enquanto continuavam conversando, Bruna percebeu uma sutil mudança no comportamento da senhora Maria. Era evidente que ela tinha algo mais urgente em mente. Pressentindo isso, a senhora Maria se inclinou com sua voz mal acima de um sussurro. Bruna, tenho estado com vontade de te perguntar algo. Bruna sentiu, seu rosto sério. Estou toda ouvidos, senhora Maria. A senhora Maria falou animadamente sobre um jovem que ela havia conhecido recentemente no centro de deficiência, onde era voluntária. O garoto, provavelmente em sua adolescência, navegava pelo mundo em uma cadeira de rodas. Seus movimentos e cicatrizes visíveis indicavam um evento traumático em seu passado que poderia tê-lo privado da capacidade de andar, mas o que realmente intrigou a senhora Maria foi o enigma de sua vida. Suas memórias de infância eram um quadro em branco, e os detalhes sobre seus pais eram nebulosos no melhor dos casos. O que ele podia lembrar eram flashes vagos, fragmentos desarticulados que não formavam uma imagem completa. Apesar da aparência amigável de Maria, havia um desejo palpável, uma vontade de entender de onde ele vinha e se em algum lugar do vasto mundo seus pais ainda poderiam estar procurando por ele. Os olhos da senhora Maria brilharam de esperança enquanto ela se dirigia a Bruna. Após ouvir sua história, eu não pude deixar de pensar em você com seus talentos especiais. Talvez você possa oferecer alguma orientação? Bruna perguntou. Eu falei de você para ele. Inicialmente, ele estava hesitante, sendo alguém que se inclina mais para a lógica e a razão, mas ele está se abrindo para a ideia. Sua curiosidade está despertada. Ele percebeu que, mesmo que não forneça respostas concretas, a experiência ainda pode oferecer alguma perspectiva ou, no mínimo, uma visão única. Tocada pela história do jovem, Bruna prometeu encontrá-lo no dia seguinte. Ela abordou a leitura iminente com uma mistura de antecipação e cautela. Muitas vezes as pessoas se voltavam para ela em busca de consolo mais do que de respostas. Bruna reconheceu a importância de seu papel. Ela nem sempre poderia ter as soluções, mas podia oferecer palavras de conforto e esperança. Naquela noite, Bruna foi tomada pelo mesmo pesadelo assombroso que a atormentara inúmeras vezes antes. Nas profundezas arrepiantes do sonho, o rosto de sua avó torcido em um riso macabro preenchia sua visão, segurando seu precioso filho de 3 anos, Paulo, em seus braços. Ela deu um salto dilacerante de um penhasco, mergulhando no rio tempestuoso e furioso abaixo. O pequeno Paulo, com seus cabelos cacheados e olhos inocentes, era apenas um bebê quando a tragédia aconteceu. A comunidade se uniu em torno de Bruna naqueles dias sombrios. Pessoas de todos os cantos se juntaram para ajudar, voluntários dedicados vasculharam as margens, equipes de resgate enfrentaram as águas perigosas, helicópteros pairavam acima, escaneando a extensão e equipes ágeis de caiaque navegavam por corredeiras traiçoeiras até a cachoeira. No entanto, as águas permaneceram em silêncio, não revelando nenhum sinal de Paulo e da avó. Bruna tinha apenas 25 anos na época, uma jovem mãe cujo mundo desmoronou num piscar de olhos. O peso da tristeza e do choque era tão profundo que se manifestou fisicamente, seus cabelos vibrantes se transformaram praticamente da noite para o dia em um tom espectral de branco. O tecido da história de Bruna era entrelaçado com ameaças de mistério e sussurros de segredos. Sua infância foi predominantemente moldada pela presença de sua avó, Ágata, sob cujos cuidados ela cresceu em sua vila isolada. Neste vilarejo tranquilo, Ágata era um enigma para muitos aldeões. Ela era uma forasteira, apesar de ter vivido entre eles por muito tempo, suspeita e medo a envolviam como uma segunda pele. Vozes sussurradas a rotulavam como desequilibrada, uma bruxa ou até mesmo com nomes mais sombrios que as crianças não deveriam ouvir. Como resultado, Bruna cresceu em meio a olhares cautelosos e conversas sussurradas.
Para Bruna, seus sentimentos em relação à avó eram uma mistura de medo e curiosidade. Havia histórias de que Agatha tinha as mesmas habilidades de Bruna. Ocorriam visitas noturnas tardias, de estranhos com olhares intensos e sussurros, era uma ocorrência frequente. Durante esses encontros, Bruna se via expulsa para fora de casa. As janelas da casa estavam firmemente fechadas, deixando-a vagar e imaginar os mistérios que se desdobravam lá dentro. Quanto a seus próprios pais, o conhecimento de Bruna baseava-se apenas nas histórias esporádicas que sua avó escolhia compartilhar. Segundo Agatha, eles haviam morrido em um acidente de carro quando Bruna era apenas um bebê. Se havia mais essa história ou não, Bruna não podia dizer. No entanto, uma coisa era certa, Agatha acreditava firmemente que Bruna estava destinada a herdar seus dons peculiares para continuar o legado que havia lançado uma sombra tão formidável sobre a família. Em um dia fatídico, um grupo de indivíduos de terno visitou sua modesta casa. Como era costume, Agatha instruiu Bruna a brincar do lado de fora, mas aquele dia foi diferente. Enquanto Bruna estava no quintal, um silêncio estranho envolveu a área e logo foi interrompido por gritos arrepiantes vindo de dentro da casa. O coração de Bruna disparou. Os sons eram como nada que ela já tivesse ouvido antes. O céu parecia escurecer enquanto as horas passavam até que os visitantes finalmente saíram. Suas expressões eram enigmáticas. Agatha, com o rosto pálido e os cabelos desalinhados, estava perto da entrada. Ela estava ofegante, seus olhos se movendo rapidamente como se esperasse algo mais. Os visitantes acenaram e trocaram algumas palavras sussurradas com Agatha e partiram tão misteriosamente quanto tinham chegado. Incidentes tão inquietantes semearam sementes de ressentimento em Bruna em relação à avó. No entanto, Agatha era implacável em sua determinação de preparar Bruna como sua sucessora. Você é a escolhida para continuar nosso legado, declarava ela com convicção ardente. Mas, vovó, tudo o que desejo é uma vida comum, estudar, apaixonar-me, ter minha própria família. Bruna implorava, mas uma existência mundana não é para você, você tem um destino a cumprir, Agatha respondia de maneira displicente. Quando Bruna completou 15 anos, a pressão se intensificou. Agatha começou a introduzi-la ainda mais para um mundo do qual ela desesperadamente tentava escapar. Levada ao limite, Bruna tornou-se desesperada por uma saída. Quando ela tinha 17 anos, estava cansada o suficiente. Toda noite, enquanto estava na cama, ela traçava planos secretos para escapar do domínio sufocante de sua avó. Ela ansiava pela liberdade para viver uma vida longe desse mundo e de visitantes estranhos. Em um dia, com uma pequena bolsa de itens essenciais e as economias que havia guardado, Bruna tomou sua decisão. A primeira luz do amanhecer pintou o horizonte. Ela saiu de casa e a cada passo que dava, sentia o peso das expectativas de sua avó sendo aliviado de seus ombros, enquanto o pensamento da raiva de Agatha e possíveis maldições pairavam em segundo plano em sua mente. A promessa de liberdade era muito tentadora. Com fundos limitados e sem educação formal, Bruna precisava encontrar uma maneira de se sustentar, lembrando-se de algumas técnicas de penteados que havia aprendido com as mulheres locais da vila, ela investiu suas economias modestas em um curso breve de cabeleireiro. Após completar o treinamento, ela começou a procurar emprego e logo encontrou trabalho em um salão local. Dia após dia, ela parava e estilizava, construindo lentamente uma vida para si mesma. Embora o emprego trouxesse estabilidade e um certo grau de felicidade, no fundo ela sentia um vazio. Ela sentia falta de ter um sentido de propósito e pertencimento. E enquanto ela escapava de um destino, agora se encontrava em busca de outro. Bruna sempre foi encantada pelo mundo ao seu redor. Quando criança, ela adorava desenhar, toda manhã ela retratava a suave ascensão do sol sobre a vila. Anos depois, ansiando por aquela antiga alegria, ela voltou a desenhar, às vezes com seus materiais de arte. Ela frequentava parques da cidade, mergulhando no processo de capturar vidas, momentos fugazes em papel.
No entanto, mesmo enquanto seus desenhos celebravam a beleza, um sentimento de vazio persistia dentro dela, buscando inspiração e consolo. Bruna se aventurou até a costa, ansiando por um alívio da agitação da vida na cidade. Talvez, lá no fundo, ela também estivesse procurando por algo ou alguém. Em uma noite serena, enquanto esboçava o pôr do sol âmbar da cidade, uma melodia suave e melancólica pairava no ar. Ela se virou para encontrar a fonte, um homem com um violão. Sua música era reconfortante, como o suave bater das ondas na praia. Intrigada, ela se aproximou. Ele se apresentou como Felipe. Na última noite antes de Bruna ter que partir, Felipe tocou uma música sincera que ele havia escrito especialmente para ela. As palavras cantavam de um encontro entre duas almas que levou a uma conexão inquebrável. Enquanto ele tocava o último acorde do violão, Bruna sentiu lágrimas encherem seus olhos. Nenhum deles queria se separar. Circunstâncias os separaram antes de seguirem caminhos diferentes. Eles fizeram um pacto de manter contato, não importando a distância entre eles. O tempo passou, transformando dias em anos, mas o vínculo entre eles apenas se aprofundou. Eles trocavam cartas sinceras, compartilhavam esboços artísticos, compunham canções e nutriam sonhos de estarem juntos no futuro. 2 anos depois, Felipe surpreendeu Bruna da maneira mais mágica possível. Ele apareceu em sua porta com o violão sobre o ombro, pronto para serená-la. Ele tocou uma música recém-escrita que terminava com um pedido de casamento. Eles trocaram seus votos de casamento na mesma cidade costeira pitoresca onde seus caminhos haviam se cruzado pela primeira vez. Depois disso, passaram um tempo explorando o mundo, compartilhando sua paixão pela arte e música com todos que conheciam. Eventualmente, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, um bebê que chamaram de Paulo. Foi então que decidiram criar raízes e criar um lar estável. A vida parecia ser nada menos que perfeita. Sua pequena família floresceu, com o amor deles servindo como a base mais sólida. À medida que os anos passavam, Bruna se encontrava refletindo mais sobre as memórias de sua avó. Uma culpa persistente pesava em seu coração por ter deixado sua avó idosa para trás. Quando ela compartilhou seus pensamentos sobre visitar sua avó com Felipe, ele imediatamente apoiou a ideia. No entanto, quando concordou, Bruna deu um sorriso malicioso, insinuando que ele talvez não entendesse completamente a complexidade de seu relacionamento com sua avó. Após conversas profundas e pesando os prós e contras, Bruna decidiu visitar sua avó. Eles concordaram que, se a avó não estivesse com boa saúde ou precisasse de mais apoio, eles a trariam para viver com eles. Afinal, era essencial para Bruna fazer as pazes com seu passado. Ao chegarem, Bruna ficou surpresa ao ver como sua avó parecia inalterada pelo tempo. Era como se os anos tivessem sido gentis com ela. Com um sorriso amplo e acolhedor, ela recebeu Bruna e Felipe em sua casa para um jantar. Ela preparou uma variedade de pratos deliciosos, montando uma mesa digna de um banquete. Enquanto comiam, ela cativou Felipe com histórias da infância de Bruna, pintando um quadro vívido da garota que se tornará a mulher que ele amava. Bruna ficou aliviada e grata por sua avó não mencionar as desavenças do passado, pelo menos por enquanto. Mais tarde, os três decidiram passear pela margem do rio, permitindo que Felipe apreciasse a beleza do entorno. Enquanto as águas cintilantes refletiam a luz moribunda da tarde, Agatha quebrou o silêncio confortável, abordando o elefante na sala. Bruna, ela começou, com um tom sombrio. Sinto que meu tempo aqui é limitado, há certos assuntos que precisamos abordar com urgência. A confusão tomou conta do rosto de Bruna e, vendo isso, sua avó explicou. Você precisa herdar tudo que possuo. O reconhecimento brilhou nos olhos de Bruna e seu coração afundou. Sua avó ainda estava determinada a ensinar suas habilidades únicas para ela. Respirando fundo, Bruna respondeu com firmeza: Vovó, deixei claro desde o início. Não farei parte desse legado, disse ela, esperando que sua avó finalmente entendesse. Enquanto Bruna tentava argumentar com sua avó, a postura de Agatha mudou perceptivelmente.
Seus olhos, antes suaves e acolhedores, agora tinham um olhar severo e penetrante. Você não tem voz nisso, murmurou sua avó, quase ameaçadoramente, sentindo uma mistura de confusão e apreensão. Bruna implorou, vovó, por favor, vamos evitar seguir por esse caminho, e por que você está me olhando com tanta intensidade? Mas antes que ela pudesse obter uma resposta, em um movimento repentino e inesperado, o rosto de Agatha se contorceu em um sorriso sinistro. Ela arrancou Paulo dos braços de Bruna e a empurrou. A floresta era tão avassaladora que Bruna se viu rolando no chão, perigosamente perto do precipício do penhasco. Paulo, ainda nos braços de Agatha, estava perigosamente perto da beira. Em pânico, Bruna tentou se arrastar na direção deles, mas Felipe, que estava um pouco mais afastado e inconsciente do drama que se desenrolava, correu rapidamente e a segurou, evitando uma queda potencial dela. Agatha e a criança caíram do penhasco na água e nunca foram encontrados. Nos 2 anos seguintes, um sofrimento avassalador consumiu Bruna. As internações hospitalares tornaram-se eventos recorrentes para ela, cada alta logo seguida por outra internação, em novas tentativas angustiantes de se reunir com seu filho perdido. Paulo tinha sido seu mundo, sua âncora, com sua ausência, sua vida parecia vazia de propósito e significado. Felipe, lutando para lidar com sua própria tristeza, esperava encontrar cura na possibilidade de começar uma família com Bruna, mas a mera sugestão caiu em ouvidos surdos, já que Bruna ainda estava enredada em sua angústia para considerar um futuro. Seu relacionamento, uma vez construído em sonhos compartilhados e amor mútuo, começou a se deteriorar. Discussões acaloradas cobraram seu preço. A raiva deslocada de Felipe o levou a culpar cruelmente a linhagem de Bruna, insinuando que sua conexão com uma suposta maldição era a raiz de sua miséria. Essas acusações feriram profundamente Bruna, empurrando-a ainda mais para a desesperança. O abismo emocional entre eles cresceu. O amor outrora ardente deles agora era uma chama fraca. Uma manhã sombria, Bruna foi recebida com silêncio e uma nota ao lado de sua cama. Felipe havia reunido suas coisas e partido. As palavras da carta, embora pretendessem ser gentis, ecoaram a solidão que Bruna sentia. Ela estava novamente sozinha, deixada para enfrentar um coração carregado de perda. Em um dia especialmente sombrio, Bruna se viu vagando sem rumo pelo parque, perdida em seus pensamentos. Inesperadamente, uma mulher idosa com linhas profundas em seu rosto se aproximou dela sem qualquer formalidade ou introdução. A mulher questionou Bruna de forma direta: "O que você está tentando alcançar? Eles não vão recebê-la do outro lado, sabia? Você bem que poderia parar de tentar ir lá." Bruna ficou surpresa com a franqueza da mulher idosa. "O que você quer dizer? Quem é você?" Os olhos da mulher tinham uma profundidade misteriosa. "Você entende exatamente o que estou insinuando. Sua jornada neste mundo não terminou. E parece que ainda há propósitos a serem cumpridos por você." A voz de Bruna tremeu com uma mistura de confusão e desespero. "Propósitos para quem? Meu filho se foi, e meu marido me abandonou. Quem poderia possivelmente precisar de mim agora?" A mulher começou a falar, pausando momentaneamente para escolher suas palavras com sabedoria. "Nossa compreensão das coisas é limitada, talvez haja mais em sua história do que você percebe no momento." Enquanto a mulher se afastava, os olhos de Bruna foram atraídos para sua mão, observando um padrão intrincado de linhas que pareciam estranhamente familiares. Olhando para sua própria palma, ela sentiu como se as linhas estivessem tentando comunicar algo vital, uma mensagem ou um caminho, mas naquele momento, o significado permaneceu misterioso. Bruna havia passado 5 anos dominando a arte de ler as linhas do destino e as palmas das mãos. Embora muitos sussurrassem que ela tinha herdado esse dom de sua avó, Bruna estava determinada em afirmar que suas habilidades foram adquiridas por ela mesma. Começando com leituras casuais para vizinhos, logo ela se tornou procurada, com sua precisão impecável, atraindo pessoas de longe. No entanto, havia uma peculiaridade estranha:
ela não conseguia decifrar as linhas de sua própria palma ou das palmas de sua família. Bruna lembrou que tinha um compromisso com a Senhora Maria, sempre consciente de sua pontualidade. Ela fez uma nota mental para pegar alguns doces como gesto para o jantar. Embora ela tivesse feito uma pausa no trabalho, sua situação financeira era robusta graças aos pagamentos de gratidão de seus clientes. A Senhora Maria a cumprimentou calorosamente. Bruna, meu coração se aquece ao ver que você manteve nosso acordo. Por que eu voltaria atrás? Senhora Maria, dei minha palavra, fiz apenas um pequeno desvio para uma loja para alguns doces. Certo, Bruna, sua bondade nunca deixa de nos surpreender. Elas acenaram para um táxi enquanto se acomodavam no banco de trás, o ar ficou denso. O taxista era ele, seu ex-marido, o homem que havia se afastado de sua vida compartilhada. Memórias da nota que ele havia deixado vieram inundando de volta, reabrindo todas as feridas. Eu nunca te deixaria, especialmente depois do que passamos, mas eu não consigo entender por que você está se machucando assim. Parece que você está perdida, esquecendo dos outros e de seus sentimentos. Você parece tão envolvida consigo mesma. Felipe viu que Bruna estava diferente agora. Ela havia superado sua tristeza e começado um novo capítulo em sua vida. Você está bem, Bruna? Observou Felipe após uma pausa. Você também, Felipe. Durante a viagem, a atmosfera estava carregada de tensão silenciosa. Felipe tinha ajudado Bruna a carregar os doces, e agora de vez em quando ela podia sentir os olhos dele sobre ela, a analisando, tentando discernir as mudanças na mulher que ele um dia conhecera. A Senhora Maria, sempre observadora, percebeu a dinâmica frágil entre os dois e decidiu ficar quieta, permitindo espaço para o que poderia se desenrolar entre eles. Ao chegarem ao destino, um cheiro opressor invadiu seus sentidos. Bruna fez uma careta, claramente repugnada, mas tentou empurrar seu desconforto de lado. Guiando-os, a Senhora Maria disse: por aqui. Sua voz ecoava ligeiramente no corredor sombrio enquanto Bruna seguia. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente. As promessas de espera e o sentimento de abandono. Tudo voltou à tona. Logo eles chegaram ao quarto. Lá, o olhar de Bruna foi atraído para um jovem sentado na cadeira de rodas. A Senhora Maria havia falado sobre ele. Embora muitos na instituição estivessem confinados em cadeiras de rodas, esse jovem era diferente. Seus olhos profundos e complexos tinham uma certa intensidade. Depois de distribuir os doces e testemunhar a alegria pura nos olhos dos residentes, Bruna sentiu o calor se espalhar por ela. Seus sorrisos, os pequenos gestos de apreciação, tudo estava finalmente se solidificando. Ela se aproximou do jovem. Qual é o seu nome? Perguntou suavemente. Mateus, ele respondeu com sua voz firme. Você é aquela de quem falam, não é? A mulher que diz ver coisas. Bruna riu suavemente. Eu apenas leio mãos, não há mágica envolvida. É uma habilidade adquirida ao longo do tempo. Você gostaria de ver por si mesmo? Mateus sorriu timidamente. Tudo bem se eu te perguntar algo? Claro, respondeu ela. Se o que você vê em minha mão for sombrio, você poderia me tranquilizar? Apenas me diga se as coisas vão melhorar. Eu realmente preciso de um lampejo de esperança agora. Os olhos de Bruna se suavizaram com empatia. Você tem família, Mateus? Ele balançou a cabeça. Fui abandonado na porta de um hospital quando era apenas um bebê. Os médicos me disseram que se eu tivesse recebido atendimento médico a tempo para minha lesão, eu talvez pudesse ter andado. Acho que quem tentou me tratar não fez certo, e talvez se sentindo sobrecarregado, eles me deixaram no hospital. Sempre pensei que poderiam ter sido meus pais. Talvez eu tenha sido demais para eles lidarem. Bruna estendeu a mão para confortá-lo. Mateus, não podemos ter certeza se foram seus pais. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis, mas por enquanto, vamos nos concentrar em ler sua mão. Ok,
Ele assentiu, respirando fundo. Tudo bem, vamos ver. Ela hesitou por um momento e depois perguntou suavemente. Pronto? Mateus estendeu lentamente a mão em sua direção. Quando os dedos de Bruna tocaram a palma de sua mão, uma sensação inesperada de frio se espalhou por ela. Ela rapidamente se afastou. Estranhamente, ela não viu nada, algo que só havia acontecido quando ela tentou ler as mãos de parentes próximos. Prendendo a respiração, ela olhou nos olhos de Mateus, cheios de uma mistura de confusão e preocupação. Há algo errado, senhora? O que você viu? Mateus questionou com sua voz carregada de preocupação. Bruna permaneceu em silêncio por um momento, visivelmente abalada. Então, ela respirou fundo, tocando a palma da mão de Mateus novamente. A sensação foi avassaladora. Ela sentiu como se estivesse sendo sugada por um redemoinho, entrando em uma dimensão misteriosa. A única imagem que veio à mente de Bruna foi sua avó e seu filho à beira do penhasco. Em pânico, Bruna saiu correndo do quarto. A senhora Maria, surpresa com o desenrolar inesperado dos eventos, correu rapidamente atrás dela. Deixado sozinho, Mateus sentiu uma inundação avassaladora de emoções. Lágrimas correram pelo seu rosto, sem entender completamente a profundidade de sua conexão com Bruna ou os sentimentos intensos que o dominavam. Ele ansiava por correr atrás dela, procurar respostas, mas o peso de suas emoções o prendia no lugar. Quando Bruna irrompeu pela porta e quase colidiu com Felipe, seu ex-marido, que estava dando um passeio tranquilo do lado de fora enquanto estava curioso sobre o paradeiro de Bruna. Ele não queria ser intrusivo, mas quando ela surgiu tão subitamente, Felipe instintivamente estendeu a mão, salvando-a de uma possível queda. Ela caiu em seus braços com suas lágrimas fluindo livremente. Bruna, o que está acontecendo? Fale comigo. A voz de Felipe estava cheia de preocupação. O repentino surto atraiu uma multidão. A senhora Maria correu para o alpendre com seu rosto mascarado de preocupação, seguida de perto por Mateus e alguns outros da casa. Enfermeiras que ouviram o barulho saíram por várias portas tentando entender a situação. Os olhos de Bruna se encheram de lágrimas, tornando difícil para ela enxergar claramente. Felipe segurou gentilmente o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. O que você viu? Me conte. É o Paulo, a voz de Bruna estava engasgada de emoção. Felipe recuou com descrença evidente em seus olhos. O que você tem certeza? Como pode ser isso? Seu olhar seguiu Bruna. E pela primeira vez, ele realmente viu o jovem atrás dela. Os olhos da senhora Maria se arregalaram com a mão cobrindo a boca enquanto a compreensão surgia. Ela correu até ele, embora Mateus tentou conter suas emoções, o que o retardou. Bruna o alcançou rapidamente. Seu coração se derramando pelo garoto que ela acreditava ser seu filho. Paulo, por favor, tente entender, a voz de Bruna tremia de emoção. Tanto Felipe quanto Bruna notaram a semelhança inegável do rapaz com seu filho. Há muito tempo, após um incidente traumático perto do rio, Paulo foi encontrado em uma margem, abandonado por motivos desconhecidos. As circunstâncias de como ele acabou lá permaneceram um mistério. Uma alma bem-intencionada pode ter tido a intenção de cuidar da criança, mas ao perceber seus ferimentos, eles tomaram a angustiante decisão de deixá-lo no hospital. Os médicos presentes, sem saberem sua verdadeira identidade, o chamaram de Mateus. Revelações e conversas sinceras seguiram, e no final Felipe e Bruna decidiram que precisavam ser uma frente unida para Paulo. Eles estavam determinados a deixar seu passado para trás, forjando um novo caminho para a família deles. Quanto a Ágata, ela permaneceu um enigma. Sua casa ficou desolada, intocada, com lendas locais sussurrando sobre seu passado assombrado. A lesão de Paulo significava que ele sempre dependeria de uma cadeira de rodas. Aos 15 anos, ele havia se adaptado à sua realidade, mas seu coração ansiava por respostas, especialmente sobre Ágata.
Bruna evitava esse tópico, mas a curiosidade incansável de Paulo persistia. Ele precisava entender por que sua avó teria tomado uma decisão tão drástica naquele dia fatídico. Um dia, ele pediu ajuda a um amigo da escola e em breve a dupla se transformou em um quarteto. Impulsionados pela curiosidade adolescente, eles embarcaram em uma jornada para a velha vila. Enquanto Paulo olhava para casa, memórias transmitidas por sua mãe ecoaram em sua mente. Juntos, o grupo de amigos decidiu explorar com um empurrão. Eles conseguiram entrar e, enquanto Paulo se movia pela sala, uma sala chamou sua atenção, fracamente iluminada por velas e envolta em cortinas escuras e espessas. A sala exalava uma vibe sinistra, e calafrios percorriam suas espinhas. Enquanto eles contemplavam o misterioso passado da sala, de repente, ouviu-se uma batida aguda na porta, que o grupo inadvertidamente deixou encostada. Eles se viraram para ver uma mulher idosa, com o rosto marcado pela idade, enquadrada na entrada. O grupo recuou instintivamente. O olhar da mulher era penetrante, passando de um rosto para outro, fixando-se com uma mistura de suspeita e repreensão. Paulo, percebendo que era o momento de falar, avançou com sua cadeira de rodas. Por que vocês estão aqui? O que vocês estão procurando nesta casa? Ela exigiu, limpando a garganta. Paulo respondeu, meu nome é Paulo. Isso costumava ser a casa da minha mãe, e minha avó também morava aqui. Os olhos da mulher se arregalaram em choque e reconhecimento diante das palavras de Paulo. Eu quero saber por que minha avó tentou me prejudicar. Paulo continuou com sua voz firme, mas cheia de emoção. A compostura da mulher idosa vacilou. Ela parecia estar em conflito, dividida entre o desejo de proteger seus antigos segredos e sua consciência. Ela rapidamente conduziu Paulo e seus amigos para fora. Dirigindo-se rapidamente ao seu carro, ela revirou sua bolsa com as mãos e entregou a Paulo um pedaço de papel. Se você realmente buscar respostas, ela disse com a voz tremendo, venha para este endereço. O bilhete tinha um endereço rabiscado nele, presumivelmente o dela. O comportamento da mulher sugeria que havia histórias mais profundas e sombrias ligadas à casa e aos seus antigos ocupantes naquela noite. Sob o brilho fraco da luz da sala de estar da senhora Leila, Paulo se preparou para uma revelação que mudaria para sempre sua compreensão de sua família. A senhora Leila, com seu cabelo cinza preso, franzia o nariz. Ela era uma figura constante na vila, tendo passado toda a sua vida lá. Ela tinha visto sua história, seus segredos e suas histórias se desenrolarem. Ela estava intimamente familiarizada com a reputação de Ágata. A vila sempre falava dela em sussurros, contando histórias de seus tratos místicos. As pessoas evitavam não apenas por desdém, mas por um medo genuíno de seus supostos poderes. Enquanto Paulo olhava nos olhos sinceros da senhora Leila, ela começou a falar. Vou compartilhar algo com você, mas isso fica entre nós, é a sua promessa. Paulo assentiu. Eu prometo. Após uma respiração profunda, ela continuou. Ágata é sua avó por parte de mãe. Sua mãe, na verdade, foi adotada, mas ninguém nunca falou. Ninguém corrigiu as histórias, tudo por causa da sombra iminente da suposta maldição de Ágata. Paulo sentiu o peso de suas palavras pressionando-o. A verdade era muito mais complexa do que ele jamais imaginara. A senhora Leila respirou fundo antes de se aprofundar nos detalhes intricados do passado. A raiva de Ágata em relação a você não era realmente sobre você, ela começou com sua voz tremendo ligeiramente. Era sobre a própria dor dela. Você vê, Ágata não podia ter filhos. Foi uma ferida que nunca sarou para ela, então, quando ela viu Bruna, sua filha adotiva, com um filho, sua inveja saiu de controle. Se mexendo desconfortavelmente em sua cadeira. A senhora Leila continuou, agora sobre os pais biológicos de Bruna. Eles tinham muitas bocas para alimentar e poucos recursos para fazê-lo. Os tempos eram difíceis, e quando surgiu uma oportunidade na forma de uma quantia significativa de dinheiro para um de seus filhos, eles tomaram a decisão angustiante de vender Bruna.
Em suas mentes, era um sacrifício pelo bem-estar de seus outros filhos. Os olhos da senhora Leila pareciam distantes, perdidos nas lembranças, mas o dinheiro da venda os fez deixar a vila primeiro. Havia sussurros e rumores sobre para onde eles tinham ido, e a riqueza recém-descoberta que ostentavam, mas à medida que os anos passaram, suas memórias desapareceram, substituídas por novas histórias e preocupações mais recentes, então eles nunca mais voltaram. 2 anos passaram rapidamente, à medida que as estações mudavam, também mudavam as circunstâncias. Em uma tarde ensolarada, um carro elegante parou em frente à casa de Bruna. Felipe desceu, olhando ao redor com um sorriso. Ele então estendeu a mão para Paulo, que saiu do veículo com determinação renovada. O jovem que antes precisava de uma cadeira de rodas agora estava de pé por conta própria, embora com um pouco de ajuda. Uma cirurgia recente lhe havia dado a esperança e a capacidade de andar novamente. Dentro do carro, Felipe tirou um grande buquê de flores vibrantes, entregando-o a Paulo. Para sua mãe, sussurrou, encontrando o olhar de Paulo. A expressão de Felipe era uma mistura de orgulho e alegria. Você está pronto para dar à sua mãe a melhor surpresa de aniversário? Paulo assentiu, segurando o buquê enquanto eles se aproximavam da entrada. Ele deu passos hesitantes, ganhando confiança a cada um. Vendo o braço estendido de Felipe, pronto para ampará-lo, Paulo gentilmente afastou a ajuda, querendo provar sua nova independência. A senhora Maria, observando a cena emocionante do banco do jardim, sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, impressionada pelo progresso e pela força do vínculo familiar. Com todas as revelações do passado, Paulo escolheu um caminho de resiliência e perdão. Ele talvez nunca entendesse completamente ou aceitasse as escolhas de seus avós, mas estava determinado a proteger sua mãe de mais dor. Ela já tinha sofrido o suficiente, e era hora de ela experimentar a felicidade que merecia.